Pessoal, boa noite. É nóis. Prazer estar aqui com todos vocês, né? Para a gente conversar desses assuntos aí maravilhosos. Então hoje nós vamos falar da relação entre Jesus e os ETs. Muito bom, muito bom. Alguém aqui já ouviu falar de Eurípides Barçanufo? O brasileiro tem memória curta mesmo, né? É claro, vocês não tinham nascido, só na outra encarnação. Eurípides Barçanufo, ele foi um dos maiores médiuns do Brasil, do final do século XIX e começo do século XX. Ele é um dos grandes fundadores do espiritismo no Brasil, com Bezerra de Menezes, todo aquele pessoal lá atrás, né? Que traz o espiritismo para o mundo, traz o kardecismo para o mundo. Ele monta o primeiro colégio no Brasil espírita. Ele era um grande educador, dava aula de astronomia, dava aula de matemática, dava aula de física, dava aula de música, dava aula de tudo no colégio, né? Falava 3 ou 4 línguas. Ele era um intelectual e um católico fervoroso. Até uma certa idade, quando ele foi num centro espírita, ele não acreditava naquelas coisas, e a partir daquele momento, a cabeça dele virou de ponta cabeça. Ele teve uma experiência, né? E aí fez uma conversão fantástica para o espiritismo, para o kardecismo. Bom, eu vou contar por que ele se tornou um dos maiores médiuns do Brasil. Ele fazia bilocação. Bilocação. Deixa eu explicar para vocês o que é. Para vocês entenderem o que é um médium, como é que funciona o lado invisível, para vocês entenderem Jesus lá atrás. Né? O mecanismo de Jesus, quem era Jesus, por quê, né? Tudo aquilo. Né? Vocês vão ver que não era só Jesus que fazia milagres. E como os milagres aconteciam, quando eles aconteciam. Ele estava dando aula no colégio, para os meninos, era um colégio já espírita, então o pessoal já sabia. Ele falava assim, dá um tempo aqui, eu preciso fazer um parto. Os alunos, ele sentava na mesa, se concentrava, saía do corpo. Isso é 1903, 1904. Saía do corpo, ia lá na fazenda, materializava na fazenda, fazia o parto, tendia medicinamente, desmaterializava, voltava e acordava no corpo dando aula. Um dia, né, tinha uma família e outra, não precisava nem chamar ele. Espiritualmente os espíritos já comunicavam, tem uma pessoa com problema lá, tem que ir lá, tal, sabe? Tem um caso muito interessante, logo vamos fazer um filme desse cara, tem que fazer um filme desse cara. Tá? Por enquanto só tem documentário na internet, né, no YouTube, dele, né, inclusive o Lima Duarte que narra o documentário sobre ele. Ele, na aula, pré-aula, ele saiu do corpo, foi fazer esse parto, e antes dele chegar lá, o marido da mulher, desesperado, veio buscar ele na cidade, porque ele era parteiro também. Ele era farmacêutico, parteiro, não fez medicina, né? Ele tentou fazer medicina, mas não deu certo. Aí, quando ele fez o parto, ele voltou para o corpo e o cara não tinha chegado. Aí ele falou para os alunos assim, olha pessoal, está chegando uma pessoa aqui, né, desesperada, para ir atender a esposa dele que está dando à luz e deu problema no parto. As parteiras lá não estão dando jeito. Mas só que eu já fui lá, já fiz o parto, nasceu uma criança maravilhosa e eu voltei, mas ele não sabe disso. Olha, ele está amarrando o cavalo lá fora, daqui a pouco ele já vai subir e bater na porta. Vocês levantam tudo em pé para receber ele na hora que ele entrar. E o cara bate na porta, os moleques abrem a porta, o cara entra desesperado, a molecada entra. Falou assim, não, o senhor tem que, por favor, salvar minha mulher, porque minha mulher falou, calma, meu filho, já fui lá, já fiz o parto, nasceu um filho maravilhoso, um homem, tal, menino. Mas como? Como? O senhor tem uma estrada, eu não teria passado pelo senhor. Né? Eu teria visto.
Não acredito, nem não acreditar, não acredito. Vamos lá, que você tem que ver minha mulher. Aí o cara, com todo carinho, vai junto com o cara de novo lá, né? Quando ele chega na fazenda lá, a mulher, mas seu doutor, seu Eurípides, não precisava ter voltado, eu estou bem, eu estou passando bem. Você não precisava ter voltado. Ele fazia isso. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Como ele fazia isso? É a mesma coisa. Os caras vão lançar um filme aí do Zé Rigó, que já foi feito há uns 4 anos atrás, mas por causa do João de Deus, da pandemia, ficou engavetado o filme. Inclusive com a Juliana Paz e com o Selton Mello. Os artistas, o Selton faz o papel do Zé Rigó e a Juliana Paz faz o papel da esposa do Zé Rigó. O problema é que os caras passam o fenômeno, mas ninguém explica o que está acontecendo no lado invisível. Tá? Vocês já ouviram o Lalá falar do Djar? Quem já ouviu o Lalá falar do Djar aí? Levanta a mão. Daquela tecnologia cósmica que monitora todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Você tem que essa tecnologia, desde as 10 mil anos atrás, tem na Terra operando o controle do protegido da Terra. Tá? Então eu vou explicar como é que o Marcenufo fazia as coisas. O plano espiritual fez um projeto para ele interferir, né, ajudar as pessoas. O espiritismo ele surgiu no Brasil como uma afronta à Igreja Católica e, às vezes, em parte, a ciência. Tá? Em parte, a ciência. Que a ciência também materializada não levava ninguém para nenhum lugar, nesse aspecto espiritual. Era assim. Deixa eu explicar para vocês como é que acontece, para a gente colocar o Jesus e o ET na jogada. Tá? Muito bem. Aqui nós temos o famoso Projeto Terra, as pessoas encarnadas aqui na superfície da Terra. Aí nós vamos imaginar uma outra dimensão, que na verdade é uma outra superfície física da Terra, física, tá? E tem várias, né? Eu já falei para vocês que tem várias dimensões. Quem já leu o Projeto Terra sabe. Quem já leu Física Quântica e Espiritualidade também. Isso aqui são superfícies materiais. Só que é uma matéria muito tênue, que a luz atravessa, não reflete, ninguém vê. E nem a física detecta. Então, aqui está toda uma inteligência avançada, né, operando nessas dimensões avançadas, que é realmente o controle de todo o projeto Terra, está nessas dimensões superiores. Bom, existe uma tecnologia aqui em cima, todo ser humano, todos vocês que estão aqui na Terra, estão conectados a uma máquina de inteligência artificial lá que monitora vocês 24 horas por dia. Você dá um peido, a máquina sabe. Pulou a cerca, foi para o motel, está gravado. Não adianta chegar e falar, não fui eu, sabe? Aquelas coisas. Tem filme, fotografia. O Djar grava tudo. Por isso que Jesus falava lá atrás, não caia a folha de uma árvore sem que meu pai não saiba. Né? E outra, até pensamento, Lê. Porque pensamento para o plano astral é voz alta. Né? Como é que as pessoas conversam no plano astral? Vocês têm que entender que no plano astral, no plano espiritual, aqui, não tem atmosfera, não tem oxigênio, não tem ar. O som não se propaga onde não tem matéria. O som só se propaga no meio material. E lá ninguém tem tímpano, ninguém tem ouvido. Então como é que se dá a comunicação nos meios superiores? Se dá através de um outro instrumento, que é um processo telepático, que é mais sofisticado. Você fala diretamente lá na consciência. Bom, então, vamos supor que o Barcenufo, né, você pode até pensar em Jesus agora no caso, está aqui. A 50 quilômetros, 30 quilômetros no meio da fazenda, naquela época não tinha médico, não tinha hospital, não tinha porra nenhuma, né? Ele recebeu uma mensagem, ele chegou para o amigo dele, que era médium no centro espírita também, que era o tio dele, era umas 5 horas da tarde, e ele falou, tio, ó, depois dessa floresta, que é uns 10 quilômetros de distância, tem uma pessoa que faz 3 dias que não come, 3 dias que não bebe água. Ele vai morrer. Nós temos que ir agora para lá.
Mas como? Quando nós vamos sair agora, no meio do mar, não podemos amanhecer, vai escurecer, vamos ter que atravessar. É perigoso essa mata, e tem onça, tem tudo. Falava, nós estamos num trabalho divino. Não tem esse negócio de onça. Né? E outra, nós temos que ir já, porque amanhã pode ser tarde e pode estar morto. Vamos embora. Primeiro, quem avisou ele? Como é que ele sabia? Ó, vou explicar como é que funciona. O Djar daqui, esse mentor, ele já sabe que esse cara está passando mal. Precisa de ajuda. Esse cara vai avisar o coisa. Vai mostrar até um quadro, ó, tem uma pessoa assim, é só você tem que ir lá, tal. E nessa época ele não fazia biolocação ainda, era o começo da história dele. Né? Bom, então ele sai, atravessa tudo, quando ele chega lá, é um cara com lepra. E, como ele era leproso, todo mundo abandonou ele, ninguém queria chegar perto dele. Ele ficava sozinho na casa, lá no mato, lá no sítio lá. E realmente, ele estava tão doente que não tinha água e não tinha comido por 3 dias. Os caras levaram a comida, deram água para ele, trataram dele. Aí a história conta que o Eurípides foi, deu um beijo na testa dele, imediatamente a lepra se curou. O Zé Arigó fazia oração, curava a lepra de todo mundo junto. Porque os leprosos não podiam entrar na cidade. O Zé Arigó fazia o seguinte: das 7 da manhã, ele começava a atender às 8 da manhã, ia até meio-dia, parava para o almoço, voltava às 14 horas e ia até 7 horas da noite atendendo. Aí ele ia para a casa dele, jantava, descansava, 11 horas da noite ele ia para uma chácara que ele tinha para atender os leprosos. Porque o prefeito não deixava os leprosos entrar na cidade. E ficava até umas 2, 3 horas da manhã tratando os leprosos lá. E voltava no dia seguinte. Essa era a rotina do Zé Arigó por mais de 20 anos. Então, sempre tem uma ação superior envolvida. Alright? Muito bem. Vocês poderiam me perguntar, Laércio, não seria mais fácil? Agora, a segunda situação, a bilocação. Ele está aqui. Os caras convidam, ó, tem uma pessoa lá precisando da tua ajuda, tal, né? Mas não vai, tá muito longe, não vai dar tempo de você chegar. Por a cavalo, porque não era cavalo naquela época. Então, o cara fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos tirar você do corpo. O cara lá fala, vou tirar você do corpo. Bom, tirou ele do corpo. Certo? Ele está lá em transe, projeção astral, ele sai. Aí eu vou, a projeção astral é muito rápido, certo? O cara vai aqui daqui, 100 km, vai em 2 minutos. E vai lá, aí ele chega aqui. Só que está no corpo astral, ele não consegue atuar na matéria. As pessoas nem veem ele, também não consegue pegar objeto, não consegue fazer um parto. Né? E tinha um problema, ele não era médico. Né? Aí, olha o que vai acontecer. Aí desce do plano astral aqui, desce uma equipe médica, com uma puta tecnologia junto. Os caras vêm com, né, passinho de... Não tem fudendo. Uma puta equipamento sofisticado, computador, máquina e tal, injeta no cara, sabe? É coisa que você não está vendo. E aí, uma outra tecnologia adensa ele. Torna ele físico. Ó, uma tecnologia daqui de cima faz o adensamento quântico dele. Dessa corpo astral. Poderia esse cara aqui materializar e fazer o tratamento se ele quisesse. Certo? Mas ninguém sabia quem era. E como Eurípides era um processo do espiritismo crescer naquela época, a doutrina crescer, então os espíritos começaram a usar o médium para fazer isso. Entendeu? Aí ele ia atuar fisicamente com toda a ajuda, com toda a anestesia, com todo o trabalho, com uma equipe superior está aqui do lado. Ele falava muito que quem ajudava ele era o Bezerra de Menezes, que tinha morrido pouco tempo antes. Eles são contemporâneos, né? Quando que morreu o Bezerra de Menezes? Aí, vê para mim aí na internet. André, vamos consultar os universitários. Acha aí, que nós já vamos... Porque é engraçado, olha que é interessante. Ó, acaba a missão dele, ele tem que ir embora. Sabe como é que ele morre?
Ele morre em 1918 com a gripe espanhola. Com aquela epidemia de gripe espanhola, que era um coronavírus. Que dizimou... Hã? 1900. 11 de abril de 1900. Então, e ele vai fazer esse atendimento logo depois de 1900, que ele assume uma puta mediunidade mesmo. Tá? Ele é o primeiro cara a montar um colégio espírita no Brasil. Primeiro colégio espírita. Dava aula de matemática, de física, astronomia, e o dia que ele ficou à falência com o colégio normal dele, porque como ele virou espírita e se converteu, ele brigou com o padre da cidade, ninguém mais mandava criança, ninguém mais mandava gente para estudar no colégio dele. Ele era dono do colégio, diretor do colégio. Então ele estava sentado triste um dia, falando, poxa, eu vou morrer de fome, vou passar fome, né? Um espírito chegou do lado dele, não, você vai fazer o seguinte, você tira essa placa aí e você vai colocar, né? A placa era Colégio São Francisco, não sei o que é até nome religioso, né? Nem lembro agora. E você vai colocar assim, Colégio Espírita Allan Kardec. Mas o que eu vou ensinar? Bom, você vai começar a ensinar astronomia. Porra, um espírito chegar e falar, você vai ensinar astronomia? Você vai ver como vai encher o seu colégio. Porque o outro lá, ninguém ensina astronomia. E aí, quem começou a vir no colégio dele? Os próprios espíritas, os filhos dos espíritas, todo mundo começou a vir. Entendeu? Então, vocês estão entendendo como é que funciona o mecanismo avançado operando? Então vamos pensar Jesus lá. Vamos transportar tudo isso aqui que está Jesus, encarnado. Pensa que Jesus era um médium que nem esses caras. Jesus também interlocutava com os espíritos, certo? Sabia todo como funcionava aqui em cima. Ele estava encarnado e, portanto, ele podia até fazer bilocação se ele quisesse. Quando ele ia curar as pessoas, tinha uma puta equipe invisível em volta dele que vocês não viam. Né? Alguém já viu o Gasparito fazer pintura mediúnica? Quem daqui viu, ao vivo? Levanta a mão. Não? Poxa, nem pela internet? Pela internet já viram. Você sabe como é que ele pintava? Vou mostrar para vocês. Você está pensando que o espírito incorporava ele? Não incorporava nada. Né? Isso aí ele não deixava falar. Ele entrava em transe. Vinha uma equipe de espíritos, montava do lado dele um computador, que é um tipo de um painel, assim, parece um teclado de piano. Desse equipamento saía um conjunto de, parece fibra óptica, fio, e colocava uma luva nele que vinha até aqui assim, ó. E essa luva tinha um monte de fios que ia naquela máquina lá. Certo? O espírito chegava assim, um pintor, Lutuluz, falou, ó, já trazia o pendrive? Eu quero pintar essa imagem aqui. Bota aparecer a imagem na tela lá, sabe? Os caras só davam um print. E a mão dele... ele era uma impressora do caralho, mas era, né? Você pegava tinta, espremia com a mão... Não é aquela puta impressora. Hã? É o irmão dele. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Só que ali dá para... Né, os espíritos iam entrando. Porque é difícil ele ir entrando e saindo. O espírito tem que entrar no aparelho. Eu já expliquei como é que funciona o médium para você, né? Quando ele tem um aparelho aqui acoplado aqui. Né? E esse acoplamento vai numa máquina. O espírito chega, entra na máquina e começa a tocar ali e ele vai reproduzir. Canta, canta. Né? O Irineu Gasparito era um show, vocês já viram? O irmão dele? O irmão dele fazia um show assim. Tinha uma banda atrás dele que perseguia ele onde ele ia. A gente chama os perseguidores do ritmo. Né? E ele pegava o violão. E entrava em transe. E aí vinha um Cartola, vinha não sei quem, Nelson Cavaquinho, e fazia música inédita. Letra saía na hora ali, música inédita. Sério, tocava e a banda pegava mais ou menos a melodia e ia atrás. A banda, a bateria, ia atrás, que é um samba, tal, samba canção. Aí entrava Vinícius de Moraes, fazia aquele puta poema bonito na hora. O pessoal fazia um fundo musical. É muito louco, cara. É muito louco. O Irineu tá vivo ainda, precisa pegar um show dele. Né?
Muito legal. Vocês não têm noção o que tem aqui em cima. Tudo é tecnologia milhões de anos à nossa frente. Eu estou falando milhões. Agora, vamos enfiar o ET na jogada. Tudo que o Jesus fez lá atrás, milagres, a pregação, a consciência que ele tinha de toda essa vida em vida. Quando ele falava, meu reino não é desse mundo, por Herodes, por Pôncio Pilatos, né? Meu reino é aqui, ó. Meu pai, que está no céu, que sabe de tudo, mas o pai dele era o de Jar. No bom sentido. Não tava falando... É que naquela época, você tem que falar Deus, né? Você vai explicar para os caras isso? O que é um computador, uma inteligência artificial? Pô, os caras ficavam loucos, não sabem o que é isso. Né? Não sabia o que é isso.